No último slide da semana passada, o que nós trabalhamos foi a insatisfação no que faz, por sua inconclusão, por não esperar o tempo suficiente, o faz buscar novos desafios e labores. O erro não está no que faz, mas como faz. Queremos resultados imediatistas, né? Isso vem nos confirmar que, em função da nossa ansiedade, que todos nós trazemos conosco, uns mais, outros menos, mas a ansiedade sempre está presente em nós. E muitas vezes nós culpamos ou atribuímos as coisas que não dão certo para nós, quer seja no aspecto profissional, quer seja no aspecto familiar, atribuímos a má sorte, atribuímos aos outros, e muitas vezes, em grande parte, está exatamente em nós, na nossa ansiedade. Porque nós sabemos que na natureza nada dá salto. Tudo tem seu tempo certo para poder dar os frutos, a exemplo das árvores. E nós estamos inseridos dentro desse contexto. Não há como nós abreviarmos simplesmente porque nós queremos, em função da nossa ansiedade. Deus fez tudo muito perfeito, muito certo. E não será nós que vamos tentar mudar toda essa estrutura cósmica, porque jamais nós iremos conseguir qualquer coisa dessa natureza, né? Então, pela inconclusão, ou seja, pela não complementação, pela não realização, nós muitas vezes vamos falir naquilo que nós estamos fazendo, no empreendimento que nós estamos adotando. Por quê? Pela nossa ansiedade, nós queremos os resultados de imediato, de agora. Quando nós fazemos um empreendimento, quer seja na área industrial, comercial, não há como nós esperarmos os resultados de imediato. Às vezes demora alguns anos para a sua conclusão, para que ele comece a nos dar a rentabilidade que precisamos. E aí nós não temos paciência para esperarmos, isso aqui não vai dar certo. Passa para um outro, ficamos algum tempo naquele outro, porque vimos alguém que deu certo. De repente aquele também não dá certo. Passamos para um outro, e assim nós vamos fazendo uma sequência de erros de nossa existência. Quando nós percebemos, nós já estamos num estado avançado de nossa existência, sem que haja concluído absolutamente nada de positivo. Então isso aí é uma coisa que acontece com muita frequência. E se nós formos analisar isso de per si, a exemplo do que nos afirma Joana de Ângeles, nada é do que fruto da nossa ansiedade que não foi trabalhada como deveria ser, né? Então o erro está exatamente isso, na falta de espera, porque nós não tivemos a paciência necessária para aguardar os resultados positivos. O erro não está no que faz. Por isso que muitos conseguem vencer esses obstáculos, né? Porque tiveram a paciência de vencer. E o mais interessante é que às vezes quando isso acontece, a gente está de fora, puxa vida, né? Fulano de tal deu a sorte danada, cara sortudo, né? Ele fez empreendimento, mas olha como é que agora deu certo isso e aquilo, né? Mas não sabe o que ele trilhou, o que ele esperou, os sofrimentos que ele teve para conseguir os resultados positivos. E assim tudo em nossa existência, tudo em nossa vida, nós temos que aguardar o tempo de amadurecer. Não há como colhermos frutos antes da hora. Eles vão acontecer, né? Os seus relacionamentos são turbulentos.
As pessoas normalmente que têm esse potencial de ansiedade muito forte, né? Os seus relacionamentos são turbulentos porque eles se desejam impor, não admitindo restrições à forma de conduta, nem orientação que os incite a uma mudança de comportamento. Então, um indivíduo que nutre dessa ansiedade atroz, né? O que, na verdade, ele faz a todo instante e a todo momento é tentar se impor. De que forma? Ele vai usar de todas as armas que ele tem. Pode usar de artimanhas, pode utilizar de gritos, de berros, pode utilizar de agressões físicas, morais, psíquicas, pode utilizar várias armas para intimidar a pessoa que está do seu lado, né? Não admitindo restrições à forma de conduta. Ele não admite ser contrariado na forma como ele conduz esse relacionamento. Ele não admite que esteja errado, né? Não é capaz de receber nenhuma orientação que os convoque, que os motive, que os incite a uma mudança de comportamento. Olha, fulano, olha, fulana, você vai ter que mudar seu comportamento. Não é mais o adequado nessa relação. Em função dessa ansiedade, você acaba impondo um comportamento totalmente indesejável. E aí, muitos relacionamentos que poderiam dar certo, acabam fracassando, acabam falindo por infringência de algumas situações, algumas implicações, e nesse caso específico, em função dessa ansiedade. Em convivência conjugal, tornam-se quase sempre motivados por paixão, porque supõe que é amor. E nós sabemos que existe uma diferença muito grande, muito distinta, entre amor e paixão. Não que a paixão em si seja ruim. Quando você faz alguma coisa, algum trabalho com paixão, com foco, é bom, desde que não haja excesso. Porque o ruim é quando há excesso. Mas dentro de uma relação, né, o amor sobrepõe. Porque o amor, ele difere da paixão. A paixão é importante, sim. Com o amor, é. Mas não dá para confundir amor e paixão. Porque na paixão, você apenas impõe e consegue administrar aquilo dentro de um contexto de vitória. O amor, muitas vezes, ele perde para que o outro ganhe. Então existe uma diferença enorme, né? Sempre motivado por paixão, porque supõe que é amor, aquilo que sente, desejando submeter a outra pessoa aos seus caprichos e exigências, como demonstração de fidelidade, desde que haja plena aceitação de seu comando. Então, dentro dessa relação, pela confusão que ele tem entre paixão e amor, esse indivíduo, essa pessoa, né, ele é fiel dentro do seu propósito, né? Eu sou fiel a você, então eu tenho que receber tudo isso sem que você fale nada, de forma calada, com aceitação plena e total, como demonstração de fidelidade, desde que haja aceitação do comando, ou seja, desde que essas regras, essa forma, seja de imposição dele, e não um acordo pré-estabelecido entre os dois. Então, essa condição, ela acaba fazer com que essa relação vai desnaturar. Essa relação vai findar com o tempo, exatamente por falta de conteúdo, por falta de base, por falta de sustentação
que é o amor. Nenhuma relação sobrevive se não existir amor. Eu diria, pela nossa incapacidade de amar, que nós temos algumas condições básicas para que a gente possa dar sustentação a um relacionamento. O amor, isso é básico, a confiança e o respeito. Qualquer um desses três elementos que voltar dentro de uma relação, com certeza está fadado ao fracasso. Se nós tivéssemos uma condição iluminativa suficiente para entendermos todos os nossos erros, os nossos desequilíbrios, não só em relação a nós, como em relação àquela pessoa que está conosco, o amor por si só seria uma base de sustentação. Mas como nós não temos, ainda nós somos frágeis, nós precisamos desses dois outros elementos. Precisamos da confiança e do respeito à individualidade. Porque nós somos espíritos reencarnantes. Cada um de nós traz no seu bojo o seu potencial, traz em si as suas marcas, as suas personalidades, né? E tem que ser respeitado. E muitas vezes nós não o fazemos. Faz com que esta falta de entendimento, de compreensão, acabe em fazer com que um relacionamento que poderia ser maravilhoso acaba em desastre, né? Avançando um pouquinho mais, após algum tempo, nesse quadro, torna-se insuportável o convívio, em razão das descargas contínuas de adrenalina que respondem por essa necessidade de mudança de conduta, gerando instabilidade nessa relação. Nós já vimos aqui os efeitos da adrenalina dentro do nosso organismo, né? Dentro do aspecto fisiológico, neurológico, como que ele atua e o que ele proporciona de uma forma constante e permanente no nosso organismo, fazendo com que essa ansiedade seja cada vez mais excessiva. Então, torna-se um círculo vicioso, onde a ansiedade produz a quantidade, excesso de adrenalina, sem que essa adrenalina possa ser aproveitada de forma adequada para o qual ela existe no nosso corpo. Ela vai fazer com que torne-se, na verdade, um veneno para todo o nosso organismo, né? Então, uma pessoa que está submetido a descargas constante, permanente de adrenalina pela sua má conduta em relação a uma postura negativa, ele vai fazer com que essa relação realmente torne-se insuportável. O quadro de nível da ansiedade varia de um para outro indivíduo. Aqui nós temos a questão da individualidade. Cada um de nós, espírito reencarnante, né, temos o nosso nível, temos o nosso potencial. Então não dá para igualar a todo mundo o mesmo grau de ansiedade. Nós sabemos como que ele atinge a cada um de nós, mas cada um conserva em si essa ansiedade de forma muito particular. Em razão do princípio da individualidade, embora as características sintomatológicas sejam equivalentes entre as pessoas, ou seja, os sintomas são idênticos, mas a forma, o procedimento e a carga
existe uma variação. O fato é que para mais ou para menos, a ansiedade, ela sempre vai trazer, se não houver controle, um desequilíbrio muito grande para todos nós. Sim. Então, gente, isso que fala. Eu esqueci qual órgão que excreta a adrenalina, não sei se é hipófise, agora eu me perdi. Mas eu me lembro que... É hipófise. É hipófise, né? É. Então, eu me lembro que a quantidade em... Vamos falar em ml, né? Jogada no corpo é uma resposta, a resposta é muito individual. Vamos supor que a hipófise jogue no meu corpo 0,2 ml de adrenalina. Eu vou reagir de uma forma. Eu vou ficar mais alerta, vou ficar mais predisposto e eu vou ficar um pouco mais agitado. Esse 0,2 ml em outra pessoa vai deixar ela uma noite toda sem dormir. Extremamente agitada, nervosa, tá? Porque responde de forma diferente. O cérebro interpreta o hormônio de forma muito individual. Então, isso varia de pessoa para pessoa. O que cai por terra, o que faz cair por terra, aquele tratamento né? Vamos dizer, alopático, ele cai por terra porque ele tenta encaixotar numa drágia um antídoto para que aquilo normalize. E às vezes é 50 ml para um, 100 para o outro. E é por causa da individualidade. Porque veja só, como o Hélio bem colocou, a ansiedade é proveniente, é uma doença da alma. É da alma. Né? É a alma que está doente. E a alma é uma característica própria individual. E nós não podemos trabalhar a alma como sendo o corpo físico. Né? Então, essa diferença é que faz toda a diferença. Também tem uma característica que o transtorno de ansiedade é ansiedade. O transtorno, a pessoa não sabe de onde está vindo, sabe, fica mais difícil dela equilibrar essa ansiedade. Entendeu? O transtorno causa tudo isso aí. Exato. Entendeu? Porque ela não sabe. Porque às vezes a ansiedade, a pessoa sabe de onde está vindo, por que está vindo, e ela lida bem. Quando é transtorno, ela não consegue. Essa colocação do Anderson é importante pelo seguinte: aqui, realmente, o que se trabalha desde o início é o transtorno de ansiedade. Porque a ansiedade, ela é até natural. Ela é até bem-vinda. É necessário. Exatamente. O transtorno, que não. O que nós estamos trabalhando aqui, realmente, é o transtorno de ansiedade. Né? Aquilo que extrapola a condição de equilíbrio que nós temos, que vai produzir esses efeitos negativos. Expressando-se com facilidade, em razão da falta de autoconfiança e de harmonia interna, harmonia interior do seu eu, né? O paciente tende a padecer de transtornos. Veja só, é isso que o Anderson falou. Padecer de transtornos depressivos, quase sempre de natureza bipolar, com graves ressonâncias nos equipamentos neuronais neurotransmissores. Então, toda vez que nós entramos numa fase aguda, evidentemente, nós vamos trazer um transtorno muito grande neuronais para nós. E, em consequência, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas reações e ações vão estar muito comprometidos.
E não é raro quando nós encontramos pessoas bipolares em função desse alto grau de ansiedade. E nós sabemos que o bipolar é uma situação muito complexa e difícil de lidar, né? Tanto para a pessoa que o tem, como para aquelas pessoas que convivem com pessoas bipolares, né? Que são transtornos realmente que traz para nós um desequilíbrio muito grande. Quem convive ou que já conviveu com pessoas bipolares sabe, né, como que é difícil essa convivência. Longe da realidade, quando a melancolia profunda está presente, o desinteresse pela vida e a tristeza o conduzem com frequência aos delírios visuais e auditivos. Aqui, como nós, muitas vezes, o indivíduo tem as suas recaídas e ele não consegue manter naquele mesmo nível de agressividade, pelo ímpeto da adrenalina, ele entra numa situação inversa, né? Ele entra num desinteresse total pela vida. Por quê? Chega um ponto que ele começa a perceber que tudo dá errado para ele. Ele não consegue mais visualizar com esperança uma situação que vai lhe trazer uma certa felicidade, uma certa tranquilidade, serenidade. E ele vai chegar a um ponto que ele não vai saber mais como conduzir isso. Aí, por uma medida cautelar da mente, que ela trabalha muito isso, ela começa a facilitar, lhe proporcionar os desequilíbrios, os delírios, onde ele começa a estar num patamar visual e auditivo muito conflitante. E aí que vem um problema sério também, porque nós sabemos que dentro da psicologia acadêmica tradicional, eles não iriam mencionar que quando a pessoa está nesse nível, ele encontra-se também numa situação de vibração com irmãos em desequilíbrio, tal como ele, que o faz ter essa perturbação ampliada. O psicólogo, o psiquiatra não vai falar isso, né? Mas a psicologia espírita nos permite de dizer e afirmar isso. Que quando o indivíduo está nesse quadro, ele vai estar convivendo com esses irmãos do plano espiritual, né? Que vão estar na mesma sintonia, que é o hálito espiritual, que é o hálito de força, o hálito de vibração, conjugado e lhe trazendo toda essa força a mais, e vai ter um potencial a mais em função desses irmãos. Não é porque os irmãos simplesmente o elegeram para estar com ele. É ele, pela sua ansiedade, pelo seu desequilíbrio, é que vai criar condições, propiciar com que esses irmãos o visitem. Aí são os obsessores. São os obsessores. A hora que ele se livrar desse quadro, esses irmãos vão dar tchau, vão sair e vão buscar outros que estejam nessa mesma situação. A partir do momento que ele começa a se reequilibrar, os obsessores vão abandonar. Automaticamente ele já começa, porque não tem mais sentido permanecer ali. Eles não vão ter mais aquele alimento para estar ali. Então, eles são sanguessugas. São. Sangue, eles Mas então, estão à disposição. Quem tem depressão assim, Sim, é também. obsessor igual também? Não é o obsessor. Eles vão propiciar um campo favorável para eles estarem ali. É a diferença, porque, igual eu disse,
dentro da psicologia acadêmica, da psiquiatria, eles não vão falar isso. Mas dentro da psicologia espírita, isso existe e é real, né? E nós sabemos disso. É a CID que nós falamos aqui, a F10433, que é de natureza obsessiva. Não é só quando ele melhora também, não tem tratamento, não. A causa também de ele acabar com a revolta dele. Começa as atitudes que ninguém vai com isso, senta a mão dele, começa a bater, até chegar o corpo dele e sai fora. Eles não querem sentir a dor também que ele está sentindo. Mas eles, a dor física para eles não é tão coisa, mais é a dor emocional. Jorge já menciona também que muito das faltas das leis divinas, né? Orar e vigiar a religião. É fundamental, né? Porque nada te derruba se você estiver firme na fé. O processo que o Sebastião está levantando ali, realmente faz sentido, e é isso que nós temos que perceber, é a vigilância e a oração. Inclusive, nós estamos fazendo aqui agora, né? Menciona muito as casas, né? Que trabalham muito isso. O problema é quando o indivíduo está nesse quadro, ele não lembra dessa vigilância, dessa oração. Ele está alheio a isso. É a mesma coisa que você tentar doutrinar uma pessoa que chega aqui com muita fome. Fome mesmo, né? Desnutrida e tudo mais. Ninguém consegue evangelizar. A Márcia, o pessoal que trabalha no departamento, sabe disso. Evangelizar quem quer que seja, com o estômago vazio, com fome. Primeiro o quê? A sua necessidade básica. Depois de bem alimentado, nutrido e tudo mais, você pode até conversar com ele sobre orações, sobre prece e tudo mais, que ele vai ter a capacidade de absorver. Mas se ele estiver com fome, não. E essa é a mesma coisa. Se o indivíduo estiver nesse quadro aqui, né, não adianta muitas vezes você pedir para que ele entre no estado de vigilância, de prece e oração, porque ele não vai ter essa capacidade. O ideal seria para ele ganhar nesse campo. Ele não vai ter essa consciência. Por isso nós precisamos ter a paciência de acompanhá-lo, de fazer as terapias, os familiares, mesma coisa, para que aos poucos ele possa ir saindo desse quadro, né, de uma forma lenta, porque na natureza nada dá salto também, nesse aspecto é verdadeiro, até ele conseguir vencer essa fase. E as fases seguintes são complementações, não que isso não vai permitir ele ter as recaídas. Porque todos nós, quando estamos nessa situação, podemos sim sofrer essas recaídas, que até certo ponto são naturais, normais, em função da nossa fragilidade, da nossa incapacidade de manter em equilíbrio o tempo todo. Nenhum de nós ainda está preparado para ter esse equilíbrio permanentemente. Por isso, orar e vigiar. É aquela carência da mente diretora, onde a mente humana ela é incapaz de dirigir o ser humano com harmonia, com calma, com paciência, e ela deixa o indivíduo responder a estímulos. Sim. E ele se torna um indivíduo extremamente estimulável e receptível a qualquer estímulo, né? E ele acaba sendo conduzido por essas inflexões que são jogadas diante dele, e ele responde mal ou bem demais. Uma hora, com relação à bipolaridade, né? Uma hora ele está em cima do sofá chorando, daqui a 10 minutos ele está pulando do sofá no alto da estante para poder brincar, rir, etc. E tal. O que faz o indivíduo ser muito grande, ser tão instável? É justamente essa falta
de um comando para direcionar os seus estímulos, os seus pensamentos, para que esse indivíduo se torne mais equilibrado. Eu acho que é o grande segredo, é o grande charme da vida, a busca pelo equilíbrio. E a ansiedade gera justamente a quebra dessa condução para o equilíbrio. Sem dúvida. E a gente vê o quanto é importante nós termos isso em mente para que a gente possa nos policiar em relação a isso. Até onde a minha ansiedade está dentro do comportamento de equilíbrio normal ou quando ela está excedendo, né? Então, cabe a cada um de nós, dentro dessa valorização, buscar esse policiamento. Não, eu estou me excedendo, né? Eu tenho que ter essa consciência, essa maldade, para que eu possa exercer em mim esse autocontrole. Porque ninguém melhor do que nós mesmos sabemos de como nós estamos, né? E como temos que fazer, muitas vezes, para neutralizar essas questões, né? De irritabilidade, né? De tristeza, enfim, todos esses comportamentos, nós temos que ter essa vigilância muito de perto. Tenor, e é triste pensar, né, que muitos irmãos que estão nesse quadro de desequilíbrio, né, nesse universo de trevas, vamos falar assim, perdendo uma reencarnação inteira, né? Assim, cuidando com psiquiatras, tomando remédios e perdendo toda a oportunidade de uma reencarnação, né, de melhorar dentro desse quadro, e é muito difícil também conviver com essas pessoas. Sim. Eu conheço pessoas que vivem dessa forma e eles não têm força. Um complexo de inferioridade incrível. E se a família não tiver uma cabeça muito centrada, né, seja qual religião for, dentro de uma prece, de uma oração, a coisa fica muito difícil, tá? Muito complicado. É isso que a Márcia levantou ali, é importante. O indivíduo não tem força, não. Sim. Ele não tem, não. A Márcia levantou uma questão muito importante ali, e graças a Deus, pelo menos em relação a nós aqui, a gente tem compartilhado. Nós, hoje aqui o bar, nós já temos alguns consultórios de psicólogos que fazem um trabalho paralelo com o nosso. Quando nos atendimentos eles percebem um nível, né, elevado de vigilidade ou qualquer outra situação que vai além da condição acadêmica da psicologia, eles conversam com o paciente e tudo mais e mostram a necessidade, muitas vezes, de buscar casas que possam estar conciliando esse tratamento, né? Obviamente, o faz com uma certa cautela, com muita ética, para não ferir também, muitas vezes, a sensibilidade desse paciente, que por si só está fragilizado, né? Para que ele possa ter uma oportunidade de recuperar-se mais rápido. Porque nós já tivemos casos aqui. Sim. Doutor, mas ainda existem muitas pessoas que não entendem que a nossa alma também adoece. Eu vim a descobrir isso quando eu comecei a frequentar o Lar de Maria, que eu estava doente. Eu estava doente no corpo e a alma estava muito doente. Eu estou com uma irmã doente, que eu estou deixando para ela vir aqui, e ela não vem porque não acredita. O corpo está doente, mas ela não acredita que a alma dela está doente. E está ligada por muitas outras coisas. Perdeu o filho de uma forma muito triste, que o pai não consegue perdoar o filho morreu sem perdoar o pai. Então, é aquele tormento a vida dela. E ela está doente, e não quer entender que precisa procurar.
E isso acontece, infelizmente, com muita frequência. É muito difícil nós nos vermos como o espírito que nós somos, que precisamos curar a alma. Não adianta curar só o corpo físico. Nós sempre aqui no lar, no NAI, nós orientamos. Nós temos que trabalhar os dois extremos. Trabalharmos a alma e trabalharmos o corpo físico. Porque vai chegar um momento que isso vai se cruzar. E aí sim nós vamos ter o que nós precisamos. É uma cura tanto da alma quanto do corpo físico. Até então o que se fazia, muitas vezes, é só tentar curar o corpo físico. E nós sabemos, para debelar, principalmente as doenças de natureza específicas, e nós sabemos que grande parte das nossas doenças são de naturezas psicossomáticas, ou seja, ela tem a sua origem na alma. E se nós não tratamos a alma, como restabelecer a cura e o equilíbrio do corpo físico? A neurociência está aí, a psicobiobásica, para nos dizer, né, que remorso, sentimento de culpa, ódio, rancor, mágoa, e vai por aí afora, são células produzidas, são neurotransmissores que partem dos nossos neurônios carregados de veneno e vão dizimar nosso fígado, nosso estômago, os nossos rins. São descargas violentas produzidas por esses sentimentos, hoje cientificamente comprovado. Quando Jesus falava lá atrás, né, vigiai e orai, é exatamente porque ele não tinha como argumentar que essa situação era uma situação da ciência, porque há 2000 anos atrás a ciência não tinha isso para explicar o que hoje para nós já é totalmente explicável. E se a gente não tem essa capacidade para ter esse entendimento, realmente nós vamos continuar sofrendo muito. Né? A margem da racionalidade assume personalidades místicas, sobrenaturais ou histriônicas, comediantes, poderosas e invejáveis, cuja existência enganosa encontra no seu inconsciente. Ou seja, a pessoa começa a ter uma perturbação de personalidade imposta com uma forma quase que natural para fugir de uma realidade, do qual ela não consegue se desvencilhar. Então, ela cria para si imagens, personalidades diferentes, para que ela possa suportar toda aquela agressão mental. Após a crise, terminado o período de excitação, ao retornar ao estado de angústia, torna-se muito perigoso, porque a realidade perde os contornos e o desejo de fuga, de libertação do mal-estar, pode conduzi-lo ao suicídio. Nunca houve tanto suicídio como está tendo. Hoje, o suicídio só perde pelos acidentes de trânsito. Suicídios não podem e não devem ser divulgados. Por isso que a gente não ouve. Não se fala. Pela lei, sair em jornal e tudo, agora está falando direto. Agora está falando direto na televisão, e nos jornais, e na internet. Está falando direto. É porque está chegando um estado tal de quantidade imensa de suicídio que é difícil de você controlar isso. Então ele era proibido sair nos jornais, não saíam. Então está aumentando muito. Agora imagine, o que leva as pessoas a suicidarem? São N motivos. E
todos eles têm origem aonde? Nas doenças da alma. De uma forma ou de outra, é ela que faz com que o indivíduo perca o sentido da vida, perca a necessidade de colocar fim a um sofrimento do qual ele acredita que pelo suicídio ele vai colocar fim. Mas nós sabemos que não é assim, pelo contrário. Nós temos uma imensidão de obras que relatam exatamente o contrário. As pessoas que suicidam criam para si, no mundo espiritual, um transtorno muito maior do que quando ele estava aqui encarnado. Só que ele vai descobrir isso quando ele já está no campo da morte, quando ele está no mundo espiritual. E aí que ele vai ver quando ele errou, tentando colocar fim a um sofrimento, colocar fim a uma situação que ele não conseguia mais suportar. Por isso cabe a cada um de nós, né, nós temos essa preocupação com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas, para que a gente possa sempre estar próximo, para que de alguma forma ou de outra possamos ajudar pessoas que possam estar nesse quadro, nesse estado, buscando no suicídio um alívio para o qual ele não vai ter uma morte.